Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Redação Sem Firulas. E para esse encontro de hoje nós vamos abordar a relação com os textos de apoio, com o tema da redação e com o conhecimento de mundo. E desde já fica o convite para você que tiver curiosidade em participar das nossas oficinas de redação, entre em contato pelo WhatsApp ou nos procure nos canais de redes sociais, no Instagram, Professor Valdeci Lopes, ou pelo e-mail oficinaderedação.vlb@gmail.com. E como o próprio nome do canal já diz, vamos à redação sem firula, de maneira objetiva, sem muita conversa. E o assunto do dia é trabalhar a relação com o tema. Primeiro, meus caros, fiquem atentos quando se fala em relação com o tema, é importante que você fique muito atento. Muitas vezes as pessoas não valorizam, falam, o texto é meramente de apoio, então eu não preciso ler o texto de apoio, ou se é meramente de apoio. Meus caros, muitas vezes eu percebo a dificuldade que alguns candidatos têm em relação ao tema. Ficam querendo, ficam lutando para, como se diz, ficam buscando adivinhar o tema. Professor, o que você acha que vai ser o tema da redação? Eu não tenho que estar preocupado com o que será que vai ser o tema da redação. Eu tenho que estar preparado para lidar com qualquer tema. E isso exige técnica. Qualquer tema que surgir, caso eu não tenha um determinado conhecimento com aquele tema, que eu tenha a técnica de trabalhar com esse desafio. E uma das técnicas é colocar em prática a minha habilidade interpretativa. Eu vou relacionar com o conhecimento de mundo, mas eu não tenho conhecimento de mundo relacionado a esse tema. Mas você terá habilidade interpretativa, e isso os textos de apoio irão te ajudar. E você vai estabelecer relações entre o quê? A partir daquela leitura, você vai desencadear algum conhecimento. Tudo bem? Vamos voltar ao assunto que são as técnicas voltadas. Então, meus caros e caras colegas, concurseiros e concurseiras, o que nós deveremos fazer? Identificar, nós precisamos destacar o tipo de texto exigido pela banca. O mais comum é a dissertação. Isso aqui não tem muito problema, porque isso aqui vai ser resolvido já no edital. Quando é divulgado o edital, nós já conseguimos, nós já tem a definição de qual vai ser o tipo de texto cobrado. E daí, saindo dessa parte, que é de saber o tipo de texto que vai trabalhar, eu preciso compreender a proposta da redação. Mas eu compreendo. Será que eu compreendo? Será que eu compreendo o comando? Será que eu me preocupo com tudo que a banca exige? Compreender a proposta da redação é compreender, o que significa que o participante deve ler todos os comandos da prova, o enunciado introdutório, que delineia a proposta de produção de textos, e os textos motivadores. Mais do que ler, o participante deve entender, porque, não basta, como aqui, mais do que ler, o participante precisa entender e obedecer o que é proposto. Então, meus caros e caras colegas, não basta aquela leitura, eu li, professor. Não, meu caro, você precisa ler, e por isso que eu falo na parte de interpretação. E compreender o eixo temático significa qual é a abordagem que a banca propõe, o que ela está trazendo qual é a provocação que ela traz para mim nesse momento. Então, o procedimento recomendado é você fazer as seguintes perguntas. Qual é o tema desse texto? O tema é a linha de comando. Atenção, vamos pensar o seguinte. Essa linha de comando, se essa linha de comando, esse texto, se estivesse em um jornal ou se estivesse em uma revista, e eu não soubesse previamente o assunto, eu conseguiria dizer ao final da leitura, o que é o tema do texto propõe, proposto pela banca. Ou seja, eu não sei, como eu falei antes para você,
é aquela sacada. Olha, eu não sei exatamente do que se trata, porque eu não tenho muito contato com esse assunto. Mas, ao ler esse texto de apoio e ao ler o que a banca... Será que eu consigo entender o que a banca pede? Então, nós vamos ler agora alguns comandos de redação para ver, sem o texto de apoio, depois a gente trabalha a questão do texto de apoio, e vamos pôr em prática como seria que eu lidaria com essa situação. Vamos lá? Então, olha só. Quando eu tenho a questão da linha de comando, primeiro, que eu vou olhar para a linha de comando, atenção a esse comando da redação, o que eu entendo disso? Voltando aqui, veja, a pergunta olha, então, se esse texto estivesse em um jornal ou revista e eu não soubesse previamente o assunto, eu conseguiria dizer ao final da leitura o que o tema do texto é o tema proposto pela banca, o que eu poderia falar, né? Então vejam bem, eu tenho lá grafites entre o vandalismo e a arte. Caramba, eu não sei nada disso. Então vamos ler os textos de apoio. O que será que a banca fala sobre isso? É importante lembrar que normalmente são em média, 3 textos de apoio, ora com alguma HQ, com alguma charge, e sempre com uma crítica social. Então, o que eu entenderia? Será que eu conseguiria, a partir do texto de apoio, encontrar alguma coisa sobre? Então, veja, eu tenho importante atenção entre o vandalismo e a arte. Há 2 campos que eu tenho que observar. Veja que o próximo texto é a corrupção no Congresso Nacional, o próximo comando. Veja que esse comando, ele também ele traz um questionamento. Será a corrupção no Congresso Nacional é um reflexo da sociedade brasileira? Então eu vou ler o texto de apoio e vou tentar trazer alguma coisa. Será que eu compreendo o que a banca quer a partir dessa leitura, estabelecendo relação com o comando? O próximo, publicação de imagens trágicas. É uma banalização do sofrimento? Ou é uma forma de sensibilização? Veja que eu tenho 2 campos para defender ou para escolher o qual que eu vou defender. Trabalhar com os 2 ou com apenas um? Logo em seguida, eu tenho a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Atenção para as palavras, eu tenho que trabalhar com a manipulação. Essa manipulação está relacionada a um comportamento de quem? De um usuário, e essa manipulação vai acontecer devido ao quê? Devido ao controle de dados que será feito na internet, mas tudo isso vai depender do comportamento desse ser, do usuário. Tudo bem? E ainda tem os desafios à formação educacional dos surdos no Brasil. Isso aqui foi um tema do Enem, não lembro exatamente aqui o ano, faz uns 3 anos, acredito, e foi muito curioso, porque como falava-se de surdos no Brasil, os desafios para a formação educacional do surdo, muita gente partiu para a questão de inclusão e trouxe todas as situações relacionadas à inclusão, sendo que o foco era surdos. Então é o seguinte, eu peço que você dê uma pausa no vídeo agora e faça a leitura dessa proposta. Primeira coisa que você precisa observar é o comando da redação. Qual é o comando que nós temos aqui, meus caros? É a corrupção no Congresso Nacional, que é um reflexo da sociedade brasileira, é um questionamento. Então você precisa, antes de fazer a leitura, você atente-se a este comando, que é muito, muito importante você prender-se a ele. Ao ler o texto, veja que eu já fiz algumas marcas aqui, então ao ler o texto observe que essas marcas estão relacionadas a essa temática. Corrupção no Congresso Nacional, reflexos da sociedade brasileira? Então comece a leitura e veja o que você marcaria além disso. Posteriormente vamos discutir um pouco sobre a sua leitura.
Ok, muito bem. Agora que você já leu o texto, nós podemos observar alguns elementos destacados. Veja aqui no texto 1, ó, deputados e senadores em exercício no Congresso Nacional, 190, 30, que corresponde a 32%, né, já foram condenados na Justiça ou em tribunais de contas. Vejam que aqui nós temos já algo que vai sustentar, que vai nos chamar a atenção para falar um pouquinho. Será então que comprova que essa corrupção existe, né? Aí eu tenho que pensar se é um reflexo da sociedade brasileira. Agora vamos observar o que o texto 2 fala. Então você já fez a leitura, é importante que você tenha feito, senão você vai viajar aqui na minha fala. Então leia por gentileza. Se não fez, volta o vídeo, leia e depois retoma dessa parte. Então vejam bem, eu tenho aqui marcado o ideal de sociedade e logo na sequência eu tenho uma definição. Ser brasileiro significa herdar a tradição democrática na qual somos todos iguais perante a lei. E logo em seguida eu marquei, na realidade ser brasileiro significa viver em sistema socioeconômico injusto. Ou seja, veja bem, retomando o texto 1 e o texto 2, o que eu posso dizer, como nós poderíamos traduzir, ou seja, interpretar. O primeiro texto, nós temos os dados, né, sobre o total de deputados e senadores, e que desse total 32% corresponde aos que já foram condenados. Já no texto 2, nós temos, esse texto 2 ele apresenta dois conceitos contraditórios. Né? O primeiro, que seria a idealização de ser brasileiro, que é herdar a tradição democrática, na qual somos todos iguais perante a lei, de cada um de nós, né? E a realidade de ser brasileiro, que é viver num sistema socioeconômico injusto, que tem muitos, né? E essa contradição, ela se justifica, né, para a geração de dois comportamentos relativos, o comportamento da empatia e o comportamento da desesperança, né? Por um lado, a adesão à ética, da sobrevivência, e o outro, a lei do vale tudo, que você pode observar aqui no texto, né? Que fala, aqui no finalzinho, está falando um pouquinho sobre essa lei do vale tudo. Então é interessante que se você não tiver lido, você não vai conseguir fazer a relação a qual eu estou comentando contigo agora. E por fim, o último texto, eu marquei aqui em destaque, eu destaquei, né, a relação à sua própria imagem como povo brasileiro. Ou seja, o que esse texto 3 ele fala para a gente? Ele traz nesse texto 3, nós temos aí uma denúncia de que o eleitorado brasileiro ele tem clareza quanto à falta de honestidade dos políticos brasileiros, mas não sobre a própria imagem como povo brasileiro, né? Não relacionando, portanto, seus pequenos desvios com o comportamento desonesto atribuído aos políticos. Ou seja, eu sei que o político ele é desonesto, existem os desvios do povo, mas não há essa relação. Então, sabendo disso, observando esses aspectos, eu posso pensar em algumas possibilidades, o que eu posso fazer para ter um posicionamento. Né? Então, nessa temática, a primeira coisa que o candidato pode fazer é negar a afirmativa. Né? Olha, eu vou negar essa afirmativa aqui, eu vou negar que é um reflexo da sociedade brasileira, e eu vou buscar construir historicamente as origens dessa tradição cultural na relação desigual desde a colonização. Né? Aí eu posso falar dos grupos que se perpetuam no poder, às custas desses procedimentos de corrupção. Né? Eu posso falar bastante da corrupção, mas fica a dica, gente. Olha, essa escolha ela é ingênua, tá? Porque se você for tentar defender, afirmar, negar essa afirmativa, você vai lá nos textos de apoio e você não vai ter como se apoiar, porque nos textos de apoio não dá. Você tem uma delação, você tem muitas informações lá que não mostram isso, então seria muito ingênuo escolher, negar essa afirmativa. Já a próxima opção seria confirmar. Veja que aqui você poderia negar, né? Aqui você já pode confirmar essa afirmativa, e daí você vai buscar os fragmentos, né? Fragmentos e argumentos que vão fundamentar
Veja, ó, os dados do texto 1, que é reforçado pelo impasse criado pela idealização, versus a realidade do ser brasileiro, que está constante no texto 2, né? Que isso vai corroborar pela denúncia do texto 3 sobre a autoimagem do brasileiro em contraposição que ele tem do político. Porque lá no texto 3, você percebe, você pode observar lá no texto 3 que fala-se do político como corrupto, que há uma questão de pequenos delitos da população, mas esse não consegue reconhecer isso como uma corrupção. É importante que nós façamos uma leitura atenta, que nós possamos refletir um pouquinho sobre o texto. Não basta você simplesmente fazer uma leitura superficial e seguir aquela famosa fala de que eu tenho presenciado muitas vezes. É só um texto meramente de apoio. Sim, mas esse texto ele vai direcioná-lo, ele vai fazer com que você levante, que você ative o seu conhecimento de mundo e que você traga as problemáticas e o que você poderia defender. Então veja que nós temos todo um processo que precisa ser seguido. Uma leitura atenta do comando da redação, o que a redação está pedindo. Depois eu vou ler o texto de apoio, relacionar esse comando às informações que estão no texto de apoio. O que tem no texto de apoio 1, o que tem no texto de apoio 2 e o que tem no texto de apoio 3. E qual é a linha de pensamento que eu vou seguir. Fazendo isso, meus caros, daí eu posso começar a pensar na organização das minhas ideias. Por enquanto, é um momento que muitos candidatos não seguem. Lembre-se, em um outro bloco eu comentei do grau de dificuldade que muitas pessoas têm, mas que continuam com esse grau por não seguir as estratégias. Então vamos seguir essas dicas, que a partir disso nós conseguiremos elaborar o famoso brainstorm, ou seja, a tempestade de ideias. Então, em um outro bloco, em um outro momento, nós discutiremos, a partir desses conhecimentos, dessas ideias, esses conhecimentos farão com que nós consigamos organizar uma sequência de problemas, o que vem a ser causa, o que vem a ser consequência, e a partir daí elaborar o meu rascunho. Tudo bem? Nos veremos em outro encontro. Abraços e bons estudos. Até mais.